Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Ana Cláudia e nós vamos então dar continuidade às nossas sequências de aulas online. Então, vamos à nossa aula 3 a respeito de texto expositivo, tá? Para que vocês possam me acompanhar em relação a esse conteúdo, peço que localizem aí na página 62 a explicação sobre texto expositivo. Vamos lá. Quais são as características, então, de um texto expositivo? Ele vai apresentar informações sobre um objeto, sobre um fato, um ocorrido ou um assunto específico, fazendo descrições e enumerações das características. Tá? A exposição deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, vamos lá. O texto expositivo, então, ele vai fazer o uso da linguagem de uma forma muito objetiva, sem marcas pessoais de quem escreve, né? E vai apresentar informações, vai explicar também alguma coisa. Então, por exemplo, eu aqui, como professora, explicando um assunto, eu estou fazendo uso aí do texto expositivo, né? O texto expositivo pode ser escrito, ele pode ser só falado, só verbal também, tá? Não necessariamente vai ser só escrito. Para dar um exemplo para vocês, todo livro, todo texto gramatical ou didático, explicando, ensinando alguma coisa, faz uso do texto expositivo. Na nossa unidade, que a gente está estudando agora, por exemplo, nós tivemos aí o exemplo de um texto expositivo contando da história da nossa língua, né? E aí, nesse texto, passaram informações novas, passaram detalhes e descrições de como tudo aconteceu, né? Então, ele fez uma linha cronológica, ele seguiu uma ordem desde quando começou, lá atrás no latim, até os dias atuais. Então, o texto expositivo ele foi claro, ele foi objetivo. Logo de cara, a gente já entendeu qual que é o tema do texto, através do título, da sua introdução, né? Então, o texto expositivo apresenta todas essas características. Além disso, quando o assunto é novo, também é importante apresentar o maior volume possível de informações, porque assim o leitor vai compreender melhor aquele assunto, principalmente se ele é novo, né? E se o tema é polêmico, o autor deve informar aos leitores sobre o máximo possível de possibilidades sobre o assunto. O que isso quer dizer? Como o texto expositivo é uma marca de um texto muito mais objetivo, então vamos considerar que o texto é objetivo, ele não pode ser pessoal, ele não pode ter marca do autor, né? Então ele também vai ser impessoal e ele faz uso de uma função que a gente já estudou aí, a função da linguagem referencial, que está ligada ao quê? Ao contexto, ou seja, ao assunto, está ligado a algo informativo, tá? Texto jornalístico também faz parte de função referencial, mas texto expositivo também. Além disso, ele deve ser claro, objetivo para ser compreendido por diferentes pessoas, tá bom? Que recursos, que coisas que a gente pode encontrar e quem for também escrever aí, tomar o lugar de autor de um texto expositivo, pode se dar o luxo aí de pegar cada tipo de formas de escrita, né? Vamos dizer assim. Então, vocês podem utilizar de informações, para isso é necessário ter uma certa pesquisa, saber sobre o assunto, né? A gente também usa a descrição para falar desse assunto, para falar da história. A gente também usa definições, inclusive de dicionários, se for o caso, se for necessário, fazer enumerações. Enumerações também serve aqui para a gente colocar coisas em ordem. Então, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em segundo lugar, em terceiro, tá? No nosso texto sobre a língua portuguesa, por exemplo, fez o uso de enumeração. Ele colocou a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, primeiro aconteceu o latim, do latim foi para o romance e por aí vai. Podemos fazer comparações
e contrastes, tá? Então, comparações, como o nome diz, a gente pode comparar uma coisa a outra para ficar mais claro e bem entendido para o leitor. E também contrastes. O que é contraste? É apresentar o contrário. Muitas vezes, para a gente deixar uma informação mais objetiva, mais certeira, a gente coloca o que é o contrário disso também, tá? É um dos recursos aí, é uma das estratégias de escrita de um texto expositivo. Faz parte também. Para vocês terem uma ideia, então aqui eu vou colocar algumas imagens para ficar mais nítido. O nosso Dom Bosco, queridíssimo, nossa apostila, por exemplo, o tempo todo faz uso de texto expositivo. O dicionário também, né? Assim como qualquer outro livro, revista, qualquer outro texto que tem essa atitude de querer mostrar um assunto, explicar sobre esse assunto, informar. E, geralmente quem faz isso, como por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, desse livro, que é Psicanálise, o autor Fábio Hermann é um especialista no assunto, né, para poder colocar as informações todas nesse livro, tá? Então é isso, é fácil, não é difícil. E qualquer dúvida, estamos aqui e também podem voltar ao vídeo sempre que quiserem, tá? Não deixem de comentar, dar um up aqui para te saber quem está assistindo e acompanhando as aulas. Um beijo e até a próxima!